Já a namorada do meu cunhado, que começou a fazer implicâncias entre eu e minha sogra só porque ela queria ser a favorita. Eu namoro junto com meu namorado já vai fazer 4 anos. E essa moça entrou na família ano passado. Eu e a minha sogra, a gente sempre se deu muito bem. Junto com meu sogro também, sempre foi maravilhoso. Eu vejo a minha sogra como uma segunda mãe. E desde o início do meu relacionamento com meu namorado, eu e ela, a gente sempre teve uma amizade incrível. Ela sempre foi maravilhosa. Pois bem, ano passado, meu cunhado começou a namorar com uma moça. E aí ele disse que queria apresentar pra família e tal, trouxe ela pra gente conhecer. E de cara ela parecia uma menina muito bacana, muito simpática, muito educada, conversável e tal. E aí, naquele momento, eu achei ela bacana, minha sogra também gostou. E até aí tudo bem. Ele começou a trazer ela mais vezes pra dentro de casa, pra dentro dos almoços, coisas assim. E pra gente era normal, né? Ela era a namorada dele, então era normal que ele quisesse trazer ela pra dentro de casa, para as coisas da família, pra ela ir se enturmando. Até aí tudo bem. Só que eu comecei a perceber que ela meio que se incomodava um pouco com a minha relação com a minha sogra. Porque, como eu falei, eu via a minha sogra como se fosse a minha segunda mãe, e ela também me via como uma filha, então ela me dava o tratamento realmente de filha. E para ela, o tratamento não era o mesmo, mas eu acredito que era porque ela ainda estava conhecendo ela, ainda estava vendo e tal. Então eu acho que ela começou a se incomodar por conta disso. Beleza. Até que como o tempo foi passando, e várias vezes ela parava perto de mim e começava a falar, como é o relacionamento com a nossa sogra e tal. Vocês se dão muito bem, vocês são isso, vocês são aquilo. Ela sempre questionava muito e perguntava muito do nosso relacionamento. E eu, besta, inocente, sempre falava, né? Porque eu não achava que ela tava fazendo tudo aquilo de maldade. Ok. Até que o tempo foi passando e cada vez que ela chegava perto de mim pra conversar, ela sempre soltava alguma coisa, sabe? Tipo, ela sempre falava assim: olha, cuidado. Ah, porque outro dia eu vi a minha sogra falando de ti. Ah, porque ela falou isso, que ela falou aquilo. Ela sempre ficava inventando umas picuinhas, sabe? Que naquele momento eu achava que era verdade. Só que eu era tão assim, sensível com relação a esse assunto que eu falava: não, eu não vou dizer nada pra minha sogra. Eu vou buscar melhorar naquilo que ela tá falando de mim, porque eu não quero ter relação ruim com ela, eu quero que ela goste de mim e tal, não quero que a nossa relação fique estremecida, então eu não falava nada e tentava melhorar naquilo que supostamente ela estava falando mal de mim. Só que a minha relação com a minha sogra começou a ficar muito ruim, porque a minha sogra começou a me tratar mal. Ela começou a ser chata, ela começou a ser ignorante, grosseira. Ela já não me convidava mais para as coisas que ela convidava antes, então a nossa relação começou a estremecer muito ali. E eu sempre falava pro meu namorado, né? Que eu não estava gostando do que estava acontecendo, que eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, nesse mesmo período, ao mesmo tempo em que eu comecei a me afastar da minha sogra, essa minha cunhada começou a se aproximar muito dela. Então, a relação que eu tinha com a minha sogra, ela começou a ter com ela. E eu não vou mentir pra vocês, isso começou a me dar um certo ciúme, sim. Mas eu tava mais preocupada em como a minha relação com a minha sogra tava indo pro fundo do poço, sabe? Até que um dia eu falei, não, eu vou resolver essa situação. A gente acabou tendo uma pequena discussão por besteira, por conta de um almoço. E eu falei, não, depois do almoço eu vou chamar ela pra conversar pra gente entender e resolver. E chamei ela pra conversar. Perguntei o que estava acontecendo, o que eu tinha feito de tão ruim pra ela e tal. E aí ela foi e me falou, e, tipo assim, ela jogou em cima de mim, que ela estava sabendo de tudo que eu falava dela e tal, não sei o quê. Simplesmente a moça que era a namorada do meu cunhado, ao mesmo tempo que ela vinha pra mim falando que a minha sogra estava reclamando de mim, ela também chegava pra minha sogra e falava que eu reclamava dela, que eu falava mal dela, que eu não gostava das coisas dela. Ela, tipo assim, tava fazendo a minha cabeça contra a minha sogra e fazendo a cabeça da minha sogra contra mim. E a gente nunca falava nada uma pra outra por causa do meu namorado, porque a gente não queria piorar a situação e tal. E aí, só que, claro, o tempo foi passando e em vez de melhorar, ia só piorando, porque cada vez mais eu sabia das coisas que ela falava de mim e cada vez mais ela sabia das coisas que eu falava sobre ela, que na verdade era tudo mentira. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, isso é mentira, eu nunca falei nada disso, tal, tal. Ah, mas ela também me falou que a senhora disse isso aqui de mim. E ela falava, não, eu nunca falei isso, tal. E aí a gente percebeu que ela estava realmente tentando manipular nós duas. E aí a minha sogra chamou ela pra conversar e na hora que ela percebeu que a gente estava ciente de tudo, né? Porque ela era assim, ela chegava pra mim e falava assim, olha, mas não fala pra ela, porque eu não quero que ela fique chateada e tal, se acontecer alguma coisa. Então a gente pensava muito nesse sentido de não expor ela. E aí, quando ela percebeu que a gente acabou conversando, ela começou a chorar, começou a pedir desculpas. Ah, é porque talvez eu tenha entendido errado, porque eu tenha interpretado errado, não sei o quê. Se botando numa posição como se fosse um pequeno mal-entendido, e a gente sabia que não era um mal-entendido. Minha sogra chamou meu cunhado pra conversar e tal, só que assim, ele tão apaixonado por ela, começou a pensar que era eu que tava querendo implicar, que eu estava com ciúmes e tal, então a minha sogra meio que se afastou e não falou mais nada. Hoje em dia, eles dois ainda estão juntos, a minha relação com a minha sogra voltou a ser o que era antes, depois que a gente descobriu que realmente nada disso nunca tinha acontecido. Então a nossa relação voltou a ser boa, mas a relação dela com a minha cunhada é péssima, e ela briga muito com o meu cunhado, porque ela, tipo assim, ele fica reclamando por ela tratar
a namorada dele mal e ela fala que não consegue com tudo que ela fez e tal. Só que na cabeça do meu cunhado é como se a gente tivesse juntado contra ela, sabe? Então a gente meio que deixa pra lá. Eu falo que eu não vou me meter, que eu não vou falar nada. Meu namorado até fala também, nem te mexe, não fala nada porque tu não depende dela pra nada, tu não depende dele pra nada. Contanto que eu gosto de ti, que a minha mãe gosta de ti, tá tudo bem. E aí, assim, a minha sogra também parou de se meter no relacionamento dos dois. Às vezes ele traz ela pra dentro de casa, pra almoço, alguma coisa assim, mas é um relacionamento assim bem superficial, sabe? No máximo que a gente faz é se cumprimentar e pronto, acaba ficando por isso mesmo. Mas assim, é loucura o quanto as pessoas podem ser manipuladoras só pra conseguir aquilo que elas querem, né?